Fala galera, vamos dar continuidade aqui nos nossos estudos então. Hoje vamos falar sobre o período composto, que é um conteúdo aí que muita gente tem dúvida e é considerado também um dos mais complicadinhos aí da gente identificar na hora da questão, tá? Vamos lá então, gente, ó. Período composto. Galera, o que é um período composto, ó? Um período composto é aquilo que tem duas ou mais orações. Lembrando, né, só para a gente fazer uma revisão, orações é sinônimo de verbos, beleza, gente? E um período, o que seria um período? Um período a gente considera ele da letra maiúscula até o seu ponto final, que é o encerramento, tá, gente? Dessa letra maiúscula até o ponto final, pode ter várias orações ali dentro. Pode ter muitas outras palavras e tudo mais. Depois a gente vai ver na resolução das questões ali como é que funciona. Então, um período é quando inicia a letra maiúscula até o seu encerramento, que é o ponto final, beleza? Deixa eu só ajeitar aqui. Um período composto ele pode ser considerado em coordenado e subordinado, tá, gente? Coordenado ou subordinado. São duas classificações aí do período composto. Vamos lá anotar aqui, ó. Pode ser classificado em período coordenado ou subordinado, tá? Número de orações é número de verbos. Então, se chega uma questão perguntando quantas orações tem naquele período, tu vai ter que identificar quantos verbos há naquele período, porque verbo é sinônimo de oração, tá? Lembrando que uma locução verbal, quando tem dois verbos ou mais, é considerado como um verbo só, tá, gente? Para contagem. Depois nas questões nós vamos exaurir bastante esse conteúdo aí, beleza? Vamos voltar lá então. As orações coordenadas, então, gente, ó, algumas características sobre ela aí, ó. As orações coordenadas, elas ligam-se por meio das conjunções coordenadas. Então, aqui nas conjunções, gente, a gente vai ter que ter um estudo bem aprofundado sobre elas, tá? Porque as conjunções morfologicamente falando, são muito importantes, tanto para a parte do período composto aqui, como também na parte se pedir alguma coisa sobre análise morfológica, tá? Então a gente tem que ter um estudo bem aprofundado sobre elas, saber identificar qual tipo de conjunção tem na questão para te poder se balizar se está falando de oração coordenada ou oração subordinada, beleza? Vamos voltar lá então. Elas são independentes sintaticamente, né? Por isso que elas são coordenadas, diferentemente das subordinadas, que elas são subordinadas a outra oração, beleza? Aqui as coordenadas não, elas são independentes sintaticamente uma da outra. Nessa parte das orações coordenadas aqui, gente, eu vou apresentar para vocês um cara chamado de Adadalex, com o sobrenome Conclu. Adadalex Conclu. Por quê, pessoal? Olha só. Isso aqui vai servir para a gente se achar aqui, ó. Olha só o que eu vou fazer. Adadalex Conclu. Por quê? São as conjunções que pertencem às orações coordenadas. Então, as conjunções aditivas. O primeiro ad de aditivas, o segundo ad aqui, ó, é de adversativas, o AL de alternativas, o ES de explicativas e o conclu de conclusivas, como eu coloquei aqui embaixo, ó. As conjunções aditivas, adversativas, alternativas, explicativas e conclusivas. Pessoal, as aditivas, ó, ela expressa uma ideia de soma, Quais são elas? As que tem outras, as que mais aparecem em concurso é isso aqui, ó. A conjunção e, bem como também, mas ainda, mas também, não só, como, e o nem, tá? O nem, nesse caso aqui, quando ele tem ideias negativas. Vamos colocar aqui, ó, com ideias negativas. Nem isso, nem aquilo. Negativas. Tranquilo aqui, gente? As adversativas, ela tem expressa uma ideia de adversidade, né, de oposição, isso aqui é importante a gente frisar. Quais são elas? Contudo, entretanto, mas, no entanto, porém, todavia, não obstante, ainda, senão. Vocês têm que gravar, pessoal, olha só, deixa eu voltar aqui. Vocês vão ter que gravar essas conjunções aqui, não adianta.
tem que gravar, principalmente as adversativas, que aparecem bastante em prova. Contudo, entretanto, todavia, no entanto, porém, e por aí vai. Então, façam um caderno de vocês aí com o que a gente do que a gente está produzindo aqui, para ficar bem certinho, para a hora que vocês forem fazer a revisão, ficar de uma maneira mais rápida, beleza, gente? Vamos voltar lá então. Ó. As alternativas têm ideia de alternância, né? Tranquilo? Ah, outra coisa, ó. O E, vocês perceberam que ele está lá na aditiva, ele também aparece aqui na adversativa. Também o E, a conjunção E, se ela tiver ideia de oposição, ela vai ser adversativa. Porque, deixa eu botar um exemplo aqui para vocês perceberem. Ó. Não estudou e passou. Esse E aqui, gente, essa conjunção ela vai ser aditiva ou adversativa? Bom, se esse E ele tem uma ideia de oposição, ele vai ser adversativo. Adversativa, conjunção adversativa. Por quê, gente? Porque tem ideia de oposição. Beleza? Ora, se ele não estudou, era para ele não passar, mas como ele não estudou e passou, tem essa ideia de oposição, beleza, gente? Que não é o nosso caso. Nós vamos estudar e vamos passar, beleza? As conjunções explicativas, então, aqui, ó, expressa a ideia de explicação, justificação, né? As mais comuns são o pois, porque, junto, né? Depois, quando a gente fazer o nosso estudo do porquê, vamos relembrar que o porquê junto, ele é uma resposta, né? Então, ele é uma explicação. O que, o porquanto, por isso que eu botei em amarelo aqui, ó. Porque o porquanto com um que só aqui no meio, ó, ele é explicativo, beleza? Isto é a saber. E depois a gente tem as conclusivas, né, que tem a ideia de conclusão, que as mais comuns são assim, o então, o logo, o pois deslocado, olha só. O conclusiva, o pois, pessoal. O que eu quero mostrar para vocês aqui? Deixa eu pegar o marca-texto. O pois a gente tem aqui nas explicativas e a gente tem aqui nas conclusivas, ó. Só que nesse caso, ele vai ser conclusivo se ele estiver deslocado. Beleza, gente? E o portanto eu destaquei também porque porquanto e portanto, as questões elas gostam muito de fazer o seguinte, ó. Elas vão te dar um enunciado, elas vão te dar um período e vão perguntar se tu pode substituir o porquanto por portanto. Tu pode substituir o porquanto por portanto? Não pode, né, pessoal? Porque uma é explicativa e a outra é conclusiva. Então as ideias são diferentes ali. As questões elas vão vir fazendo esse questionamento para vocês. Beleza aí, pessoal? Deixa eu voltar aqui. Vamos lá para o slide seguinte aqui, só para a gente ver alguns exemplos, tá? Vamos lá. Olha só. Não cumpriu o dever, portanto, deve ser punido. Olha só, gente. Esse portanto aqui, ó. Esse portanto. Que ideia que ele está nos passando aqui, gente? Que ideia que ele está nos passando aqui, ó. Olha só. O portanto, a gente viu que ele é conclusivo. Conclusivo. Então, uma conjunção conclusiva. Conclusiva. Pessoal, e a pergunta que eu faço aqui, ó. Eu posso. Deixa eu trocar de cor aqui. Pessoal, bota no 1.5 aí e acelera a aula, tá, gente? Eu posso trocar aquele portanto pelo pois aqui nesse caso ou não? Posso ou não posso? Não cumpriu o dever, pois deve ser punido. Posso ou não posso, pessoal? Posso ou não posso? Não posso, gente. Não posso. Porque o pois que é conclusivo, olha aqui, ó. O pois que é conclusivo, ele é deslocado. Ele é deslocado. E aquele pois que a gente está encontrando aqui, ó. Esse pois ele estaria no início, né? Ele estaria aqui, ó, no início. E isso não pode, porque o pois conclusivo ele é deslocado. Porque na verdade, anotem isso aí, ó. O habitat natural, deixa eu voltar aqui. O habitat natural de uma conjunção é o início da oração. O habitat natural de uma conjunção é no início da oração, beleza? É lá onde está o portanto, ó. Vocês perceberam por quê? Deixa eu voltar aqui, ó. Olha só, pessoal, o que eu quero explicar para vocês aqui, ó. Aqui a gente tem duas orações, ó. Deve ser, temos uma locução verbal aqui e não cumpriu outra oração. Então aqui eu tenho uma oração 1 e aqui eu tenho uma oração 2. Então nessa segunda oração, portanto, ele está no início.
E ele não pode ser substituído pelo pois, porque o pois conclusivo ele deve estar deslocado. Vamos ver na debaixo aqui, ó. Não cumpriu o dever. Vamos separar essas orações para ficar melhor para a gente identificar. Não cumpriu o dever, portanto, deve ser punido. Agora, gente, eu consigo trocar esse portanto que a gente já viu que é conclusivo pelo pois aqui? Consigo trocar? Nesse caso eu consigo, gente. Por quê? Porque o pois está deslocado, ou seja, está no meio. Está no meio da oração ali, beleza? Conseguiu perceber isso aí? Na debaixo aqui, pessoal, olha só. Não cumpriu o dever, vamos cortar. Deve ser punido, portanto. Portanto, ele foi lá para o fim, ó. Ele foi lá para o final da oração. Eu posso trocar pelo pois? Posso. Por quê? O pois ele está deslocado. Então, o pois deslocado, que é o conclusivo, deslocado. Deixa eu só arrumar aquele ali, pessoal, que ficou meio feio aquele ali. Eu estou tentando acertar um pouco a minha letra. Deixa eu arrumar aqui. Deslocado. Aqui eu poderia trocar sem nenhum problema, porque o pois deslocado é conclusivo. Pessoal, a ideia é, deixa eu voltar. A ideia é que eu tenho que trocar uma. Se a questão pede para trocar uma conjunção conclusiva, eu tenho que trocar por outra conclusiva. Se a questão pede para eu trocar por uma aditiva, eu tenho que trocar por outra aditiva, correto? Essa é a ideia. Deixa eu voltar aqui, ó. Vamos lá, pessoal, olha só, nessa debaixo aqui, ó. Gritou com o irmão e correu para o quarto. Vamos separar elas ali. Separa as orações aqui, ó, na conjunção, tranquilo? Gritou com o irmão é uma oração e correu para o quarto é outra oração, beleza? Olha só, nessa segunda oração a gente vê que tem um ezinho ali, ó. Você percebe que ele traz o sentido de adição, então é uma conjunção aditiva, beleza, gente? É uma conjunção aditiva, portanto, né? Portanto, se ele é uma conjunção aditiva, a gente está falando de que tipo de oração? De oração deixa eu arrumar aqui. Pessoal, qualquer dúvida, manda lá no fórum, bem? Ó, coordenada. Coordenada aditiva. Oração coordenada aditiva. Por quê, pessoal? A oração está iniciando por uma conjunção aditiva aqui, ó. Por isso que é oração coordenada aditiva. E outra coisa, vou apresentar para vocês o que é um síndeto. Síndeto. O síndeto é igual conjunção. Conjunção, beleza? Síndeto significa conjunção, beleza aqui então? Então, se essa oração, essa segunda oração aqui, ó, ela tem a conjunção, então eu consigo chamar ela, consigo nomear ela como oração coordenada aditiva sindética, porque ela tem uma conjunção aqui, ó, beleza? Toda oração coordenada aditiva sindética, ela vai ter uma oração coordenada assindética. Por quê? Porque não tem assindética, porque ela, nessa primeira oração ele não tem conjunção ali explícita ali, beleza, gente? Tranquilidade? Pessoal, olha só. Então, pessoal, aqui, ó, a gente deve ter um estudo bem aprofundado aqui dessas conjunções. Gravem elas, repitam 1000 vezes se for preciso, mas gravem. Olha só, gosto de cinema, bem como de teatro. A gente corta a oração ali na conjunção, tá, gente? Bem como, olha só. Gosto de cinema, bem como de teatro. Pessoal, o bem como, olha aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. O bem como não é aditivo? Então tá, fechou. Aditivo. Uma conjunção aditiva. Então o nome dessa oração aqui nesse lado é oração coordenada aditiva sindética, pois tem ali, né? Sindética. Temos ali a conjunção na oração. A conjunção está ali mais na cara que no nariz, beleza? Sindética. Tá aqui. E essa oração aqui a gente vai chamar de oração coordenada assindética. É sempre assim? Sempre assim. Assindética. Por quê? Ela não tem conjunção ali. Beleza, gente?
Olha só, conheceu a América como também a Europa. Olha só, gente, como também, o que a gente acabou de ver ali, ó. Como também não é uma conjunção aditiva. Então, conjunção aditiva. Qual o nome que vai dar para essa oração aqui? Vamos lá. Repita comigo aí. Oração coordenada aditiva sindética. Beleza? Isso aí, gente. Boa, parabéns. Oração coordenada aditiva sindética. Sindética, beleza? Por que sindética? Porque tem a conjunção ali, ó. E essa aqui vai ser a oração coordenada assindética. Beleza, então? Nessa de baixo aqui, gente, ó, não estudou, ponto. Mas não passou. Mas passou. Não estudou, mas passou. Olha só, esse mas não está com uma ideia de oposição? Se está com a ideia de oposição, é uma conjunção adversativa. Olha aqui, ó. Mas aqui, gente, ó. Conjunção adversativa. Então, olha só, imagine, adivinhe como é que vai ser o nome disso aqui. Oração coordenada adversativa sindética. Sindética, porque tem ali a conjunção mas. E essa aqui vai ser a oração coordenada assindética. Beleza, então, gente? Vocês viram que é bem tranquilo? Vocês viram só que é um assunto muito tranquilo, não tem por que ter muito medo disso aqui. Tem que ter atenção, tem que lembrar desses detalhes aqui, desses conceitos. Tirando isso, é barbada. É só tu identificar o tipo da conjunção e dar um nome para ela, o nome da oração. Oração coordenada tal sindética, porque tem a conjunção ali, beleza? Vamos voltar ali então, ó. Vou correr hoje, contudo, só posso depois do trabalho. Pessoal, contudo, a mesma coisa. A adversativa. Adversativa. Pessoal, depois dá um feedback aí da minha letra aí, tá? Se começa uma oração por uma conjunção adversativa, qual vai ser o nome dela? Oração. Opa, subordinada não. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Oração coordenada adversativa sindética ou assindética? Sindética, né, pessoal? Tá ali a conjunção. Tá na cara ali, beleza? Essa aqui, então, vai ser a oração coordenada assindética. Show? Ora está bem, ora não está. Pessoal, olha só. Ora, ora. O que o ora, ora? Olha aqui, ó. Alternativa, beleza? Qual o nome dessa oração aqui, então? Oração coordenada. Oração coordenada alternativa sindética. Show de bola? E essa aqui, ó, assistirei um filme ou lerei um livro. Mesma coisa, pessoal, ó. Oração coordenada. Aí, tá até entrando ali, ó. Coordenada alternativa sindética. Porque tem ali a conjunção, beleza? Qualquer dúvida é só voltar lá, gente. Só voltar lá. Vamos lá. Foi recompensado, pois foi bom aluno. Foi recompensado, pois foi bom aluno. Vamos lá. Pessoal, o pois, pessoal, ele é deslocado ou ele está deslocado ou ele está no início da oração, ali onde é o lugar dele? Ele está deslocado ou está no início? Ah? O pois no início, então a gente já viu que ele é explicativo, ó. Explicativo, conjunção explicativa, pois está no início. Início. E oração explicativa a gente chama de como? Oração
coordenada explicativa sindética. Que barbada, hein? Galera, que barbada, hein? Essa aqui então vai ser a oração coordenada assindética. Beleza, então? Olha só. De novo, por quê, pessoal? O porquê. Não está explicando? Qual o nome disso aqui, então? Oração coordenada explicativa sindética. Sindética. Beleza aí, gente? Oração coordenada explicativa sindética. Por quê? Tem a conjunção explicativa ali. E essa aqui, então, vai ser a oração coordenada assindética. Eu vou abreviando só para a gente poder tocar um pouquinho mais, tá, gente? A gente está avançando num ritmo bom aí, beleza? Olha só. Ela não atende o telefone. Ou seja, ela não quer saber de nós. Ela não atende o telefone, ou seja, ela não quer saber de nós. Olha lá, gente. Ou seja, onde é que está o ou seja? Ó? Ah, ou seja, tá, ou seja, não apareceu ali, mas é explicativo, tá? Olha só. É explicativo. Então fica a oração coordenada explicativa. Explicativa sindética. Sindética. Beleza? E essa aqui então a oração coordenada assindética. Beleza? Os pais te deram a vida. Separa a oração. Seres grato, pois. O pois deslocado, meu Deus. Pessoal, o pois deslocado. Conclusiva. Conclusiva, por quê? Está deslocado. Pois deslocado é conclusivo. Então, qual é o nome dessa oração aqui? Oração coordenada. Oração coordenada conclusiva assindética. Opa, desculpa. Assindética não, gente. Oi, Jesus. Oração coordenada conclusiva sindética, né? E essa aqui que vai ser a oração coordenada assindética. Beleza, pessoal? Normalmente diziam, né? Ah, o pois depois do verbo, ele é conclusivo. Mas só lembrar aqui que o pois deslocado, se ele estiver no meio ou no fim, vai ser conclusivo, tá? Tranquilo? Pessoal, aqui, ó. Olha só, deixa eu voltar para cá. Uma coisa que eu quero que vocês anotem, ó. Orações. O encadeamento de orações é chamado de orações coordenadas assindéticas. Encadeamento de orações é chamado de orações coordenadas assindéticas. Olha só aqui, gente. Acordei, escovei os dentes, tomei um banho, fui ao trabalho. Quantas orações tem aqui? 1, 2, 3, 4 orações. Beleza? Galera, vocês estão enxergando alguma conjunção aqui? Não tem conjunção nenhuma aqui, gente. O que está acontecendo? Não é um encadeamento de orações, é um encadeamento de ações. Acordei, escovei os dentes, tomei um banho, fui ao trabalho. Isso aqui a gente chama de orações coordenadas. Orações coordenadas assindéticas. Galera, se vocês verem numa questão, o encadeamento de orações sem conjunção, e se está perguntando se existe alguma oração coordenada ali, existe. Existe um período coordenado, porque é um período com encadeamento de orações que é assindético. Não tem conjunção. Olha lá, vamos voltar. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Não é um encadeamento de orações aqui, gente. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola, fui viajar. Pessoal, olha só. Aqui uma oração coordenada assindética. Porque não tem conjunção. Aqui também é uma oração
coordenada assindética, porque também não tem conjunção. Nessa aqui também, oração coordenada assindética, pois não tem conjunção. Só que nessa última aqui, gente, ó, olha ali, ó, aquele ezinho. Então não é todo o período assindético. Ele tem ali no final uma oração coordenada aditiva, conjunção e, sindética. Aí já não é mais assindética. Sindética. Tranquilidade aí, gente? Ficou alguma dúvida? Hein? Ficou alguma dúvida aí? Deixa eu ver aqui qual é a próxima. Tá, beleza. Galera, olha só. A gente viu então sobre o período coordenado, que é o nosso amigo Adadalex conclu. Por que o Adadalex conclu? É uma maneira de a gente lembrar quais são as conjunções coordenativas que formam o período coordenado. Aditivas, adversativas, alternativas, explicativas e conclusivas. Adadalex conclu. Aditivas, adversativas, alternativas, explicativas e conclusivas. Então tem que saber bem mesmo essas conjunções coordenadas aqui para poder identificar na hora da questão, porque ela vai fazer uma misturança entre as orações coordenadas e as subordinadas. Então tem que lembrar, tem que fazer um estudo bem aprofundado, sei lá, anota no papel, cola nas paredes, nos armários, no banheiro, no quarto, tem que lembrar e tem que decorar isso aí. Beleza, gente? Por hoje era isso aí. Na próxima aula a gente entra no período subordinado. Muito obrigado, até logo. Valeu!